Olá, eu sou Ericles Clay e hoje vamos mergulhar em uma revelação que, se você realmente compreender, pode transformar sua vida espiritual para sempre. Você já parou para pensar quem realmente é? Será que você é apenas um corpo? Ou será que a sua essência está apenas na sua mente, nos seus sentimentos e emoções? Ou talvez você tenha ouvido falar que existe algo dentro de você que vai além do que os olhos podem ver, o seu espírito. A verdade é que a Bíblia não apenas fala sobre isso, mas revela que existe uma guerra secreta acontecendo dentro de cada um de nós. Uma batalha intensa entre corpo, alma e espírito. Uma luta que definirá não apenas como você vive aqui na Terra, mas também onde você passará a eternidade. E o mais assustador é que muitos não percebem essa guerra, ignoram a existência dessas dimensões e acabam vivendo de forma desequilibrada, vulneráveis aos ataques do inimigo. Mas hoje, juntos, vamos desvendar esse mistério. Você vai entender o papel do corpo, da alma e do espírito, o que acontece com cada um deles após a morte e, principalmente, como vencer essa guerra oculta que está sendo travada pela sua vida. Então, prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas conhecimento, é uma chave espiritual que pode mudar seu destino eterno. O mistério do ser humano. A Bíblia deixa claro que o ser humano não é uma criatura simples. Somos muito mais do que carne e ossos. O apóstolo Paulo revela em 1 Tessalonicenses 5:23, "E o próprio Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Aqui, Paulo não está escrevendo por acaso. Ele faz questão de separar e destacar que somos constituídos por 3 dimensões distintas: corpo, alma, espírito. Cada uma delas tem uma função única, um propósito específico e um destino eterno diferente. E é justamente porque poucos entendem essa diferença que muitos vivem aprisionados, sem compreender o real sentido da vida e a seriedade da eternidade. O inimigo sabe disso. Ele conhece a estrutura humana. Ele sabe que, se conseguir enfraquecer uma dessas áreas, poderá afetar as demais. E é exatamente por isso que existe uma guerra espiritual oculta sendo travada dentro de você neste exato momento. O corpo, o campo de batalha visível. Vamos começar com aquilo que todos nós vemos e experimentamos todos os dias: o corpo. O corpo é o veículo físico da existência humana. É através dele que tocamos, sentimos, enxergamos, ouvimos, falamos e nos movemos no mundo material. A palavra em Gênesis 3:19 nos lembra: "Do pó vieste e ao pó tornarás." Isso significa que o corpo humano é passageiro. Ele nasce, cresce, envelhece e inevitavelmente morre. O corpo é limitado, sujeito às leis da natureza, ao tempo e à corrupção da carne. Mas isso não significa que ele não tem valor. Muito pelo contrário. Em 1 Coríntios 6:19, Paulo declara: "Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos." O corpo é templo de Deus. Ele foi criado não para ser adorado, mas para ser cuidado e usado como instrumento de adoração. Com o corpo que nós servimos, trabalhamos, ajudamos, construímos e até mesmo manifestamos o amor de Deus ao próximo. Entretanto, também é no corpo que sentimos a dor, o cansaço, as tentações e as limitações. E aqui está um ponto crucial. O corpo é um dos principais campos de batalha da guerra espiritual. Paulo descreve isso de forma profunda em Romanos 7:18. "Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem." Perceba, há um conflito dentro de nós. O corpo deseja prazeres imediatos, busca saciar instintos, mas nem sempre isso está alinhado com a vontade de Deus. Quantos homens e mulheres já não perderam tudo porque cederam aos desejos do corpo? Quantos não destroem sua saúde por não conseguirem dominar os vícios? Quantos não caem em pecados porque deixam que a carne governe suas decisões?
Jesus foi direto em Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o corpo é frágil, vulnerável, mas pode ser usado tanto como instrumento de pecado, quanto como ferramenta de glorificação a Deus. O corpo precisa ser disciplinado, cuidado e colocado em submissão à vontade divina. Sem isso, ele se torna uma porta de entrada para a derrota espiritual. A alma, o campo das decisões e emoções. Se o corpo é o campo de batalha visível, a alma é o campo das decisões invisíveis. É nela que estão armazenados nossos pensamentos, emoções, memórias, traumas, desejos e vontades. A alma é aquilo que nos torna únicos, é o centro da nossa identidade e personalidade. O salmista expressa isso de forma clara em Salmos 42:11. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Aqui percebemos algo importante. A alma fala, sente, se abate, se alegra, se desespera e se fortalece. Ela é sensível às circunstâncias, às dores, às alegrias e às escolhas que fazemos ao longo da vida. A alma como centro da batalha interior. É na alma que as maiores guerras são travadas. Pense nisso. O corpo sente os impulsos da carne, mas quem decide se cede ou não a esses impulsos é a alma. A alma pode se inclinar para o espírito, escolhendo obedecer a Deus, ou pode se inclinar para a carne, escolhendo o pecado. É por isso que Jesus disse em Mateus 16:26, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Ou que dará o homem em troca da sua alma? A alma é preciosa demais, mais valiosa que qualquer riqueza, mais importante que qualquer conquista terrena. É na alma que você guarda as dores do passado, os traumas, as marcas das escolhas erradas, mas também as lembranças de momentos de fé, de amor e de vitória. E aqui está um segredo espiritual. A salvação da alma é o maior alvo da batalha entre Deus e Satanás. A alma e o destino eterno. Quando o corpo morre, ele retorna ao pó. Quando o espírito se desfaz, ele volta a Deus. Mas a alma continua viva, consciente, sentindo, percebendo, escolhendo. Jesus deixou isso claro na parábola do rico e Lázaro em Lucas 16:22-23. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Note, ambos morreram. O corpo foi sepultado, mas a alma continuava consciente. O rico sentia dor, sede, sofrimento, enquanto Lázaro experimentava consolo. Isso destrói a ideia de que a alma entra em sono após a morte. A Bíblia mostra que ela segue viva e sente plenamente o destino que escolheu. A alma e suas escolhas. A alma é o campo da vontade. É ela quem decide se segue a voz do Espírito ou os desejos da carne. Por isso Josué, em Josué 24:15, disse ao povo: escolhei hoje a quem sirvais. Essa escolha é feita na alma. Ela pode se voltar para Deus e encontrar vida eterna, ou pode se afastar dele e caminhar rumo à perdição. A alma é como uma balança. De um lado, o corpo e seus desejos terrenos. Do outro, o espírito e sua ligação com Deus. E a alma, no meio, decide a quem dará ouvido. O espírito, a centelha divina e o elo com Deus. Se o corpo nos conecta ao mundo físico e a alma guarda nossas emoções e decisões, o espírito é o que nos conecta ao Criador. Ele é a centelha divina que foi soprada em nós desde o princípio. Em Gênesis 2:7 lemos: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Esse sopro é o espírito humano. Sem ele, o corpo é apenas matéria inerte. Com ele, passamos a existir como seres conscientes, capazes de nos relacionar não apenas com o mundo, mas com o próprio Deus. O Espírito, fonte de vida e comunhão. O Espírito é o lugar da intuição,
da consciência e da comunhão com Deus. É nele que o Espírito Santo fala. É nele que recebemos direção, discernimento e revelação espiritual. Quando alguém nasce de novo em Cristo, não é o corpo que renasce, nem a alma. É o espírito que é recriado, vivificado, conectado novamente ao Criador. Paulo explica isso em Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, há um diálogo espiritual acontecendo dentro de nós. É no Espírito que ouvimos a voz suave de Deus, e é nele que nos tornamos filhos amados. O destino do Espírito após a morte. Enquanto o corpo retorna ao pó e a alma aguarda seu destino eterno, o Espírito volta para Deus. Eclesiastes 12:7 afirma: "E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu." O Espírito é a prova de que não somos apenas biologia ou energia passageira. Ele nos conecta a uma realidade maior, a eternidade diante de Deus. A guerra espiritual e o papel do Espírito. Agora pense comigo. Se a alma é o campo das decisões e o corpo é o palco da ação, então o Espírito é o canal de comando. É nele que recebemos instruções divinas. Mas se esse canal é abafado, se o espírito humano não é renovado por Deus, então a pessoa vive apenas pelas emoções da alma e pelos desejos do corpo. É por isso que Jesus disse em João 3,6: "O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito." Sem o novo nascimento, o espírito humano está desligado de sua verdadeira fonte. Mas quando aceitamos Cristo, somos reconectados, e o Espírito volta a pulsar com vida eterna. Agora você já compreende o tripé da existência humana. O corpo, que nos conecta ao mundo físico e ao tempo presente. A alma, onde habitam nossas emoções, memórias e escolhas. O Espírito, que é a centelha divina e o elo com o Criador. Essas três dimensões não podem ser ignoradas. Se você negligenciar uma, as outras serão afetadas. Se cuidar apenas do corpo, mas deixar sua alma e espírito abandonados, viverá vazio. Se focar apenas na alma e nas emoções, ficará vulnerável. E se não der ouvidos ao Espírito, perderá a direção de Deus para a eternidade. É por isso que Paulo orou em 1 Tessalonicenses 5:23. "E o próprio Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Essa não é apenas uma oração, é um chamado. Um chamado para viver em equilíbrio, com todas as dimensões da sua vida rendidas a Deus. Agora que você entendeu o mistério profundo do corpo, da alma e do espírito, percebeu que a sua vida não é apenas o que os olhos veem. Há uma guerra invisível acontecendo dentro de você a cada instante. O corpo clama por prazeres e necessidades imediatas. A alma é puxada por lembranças, feridas e emoções instáveis. E o espírito, se estiver vivo em Deus, luta para conduzir você ao propósito eterno. Essa batalha não é apenas teórica. Ela acontece quando você precisa escolher entre perdoar ou guardar rancor, entre ceder à tentação ou resistir, entre buscar a Deus ou se entregar às distrações do mundo. Cada decisão é um reflexo de qual parte de você está vencendo: corpo, alma ou espírito. E aqui está o segredo. Somente quando o espírito humano está conectado ao Espírito Santo é que o equilíbrio é restaurado. O corpo encontra disciplina, a alma encontra cura e o espírito encontra direção. É por isso que a Bíblia declara em Hebreus 4:12: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração." A palavra de Deus é a chave que separa, esclarece e alinha essas três dimensões. Reflexão final. Hoje, você tem diante de si a chance de decidir quem vai governar sua vida. O corpo, que é passageiro, a alma, que é instável, ou o espírito, que está ligado à eternidade.
E lembre-se, no fim de tudo, o corpo voltará ao pó, a alma enfrentará juízo, mas o espírito retornará a Deus. O que você escolher agora determinará seu destino para sempre. Se essa mensagem tocou você e abriu seus olhos para essa guerra invisível pela sua vida, eu quero que você faça duas coisas agora. Deixe seu comentário. Escreva aqui qual parte mais falou com você: corpo, alma ou espírito. Seu comentário fortalece essa comunidade de buscadores da verdade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa revelação. Talvez seja exatamente a resposta que essa pessoa está esperando de Deus. E não esqueça, cada novo vídeo traz mistérios ocultos das Escrituras revelados com clareza. Então, ative o sininho para não perder o próximo conteúdo, porque juntos vamos desvendar segredos que a maioria não ousa ensinar.